O CFP tomou a decisão de apresentar essas projeções em 2 cenários, isto por um lado, e por outro lado em apresentar também um horizonte temporal mais curto do que o habitual, portanto, abrangendo apenas estes 3 anos, 2020 a 2022. Como eu há pouco dizia, portanto, o contexto atual é de elevada incerteza, desde logo quanto à própria magnitude do impacto do choque económico que vem da crise pandémica, incerto também quanto à normalização da economia, portanto, quando é que teremos condições de regressar, digamos, à situação de normalidade económica. Por outro lado, também incerto, porque muito do impacto, nomeadamente orçamental, depende da evolução, da duração das medidas e depende também da própria evolução da conjuntura que nos rodeia, da conjuntura externa que nos rodeia. Neste momento, antecipamos que existam, de facto, um conjunto de riscos descendentes que, na verdade, estão relacionados com todo este contexto de incerteza e, na verdade, Portugal, sendo uma pequena economia aberta, muito dependente do exterior, obviamente que sofre, por maioria de razão, o impacto de todos esses riscos e toda essa incerteza no quadro macroeconómico global. No que diz respeito, como também há pouco mencionava, optámos por apresentar as nossas projeções em 2 cenários. Um cenário base, e eu vou, na minha apresentação, enfatizar sobretudo este cenário, e depois temos um cenário severo. A diferença fundamental entre estes 2 cenários prende-se com, por um lado, a magnitude dos choques que atingem a procura externa e a procura interna, mas também a questão da duração da própria crise. E, de facto, no cenário severo, estimamos que esse impacto negativo da crise se mantenha muito profundo também no segundo semestre. E, portanto, daí uma diferença, como iremos ver, do ponto de vista do seu impacto, quer no plano económico, quer no plano orçamental. Relativamente às projeções fundamentais, e, portanto, começando pela dimensão macroeconómica, o CFP antecipa, começando pelo cenário de base, o CFP antecipa uma recessão de 7,5%, uma queda que corresponde a uma queda de 9,7 pontos percentuais em comparação com 2019, sendo que esta recessão fica a dever-se a uma contração de todas as componentes do produto, com exceção do consumo público, em que se verifica um aumento de 2,8%. Portanto, todas as restantes componentes do produto, consumo privado, investimento, exportações, importações, são seriamente afetadas pelo impacto da crise. Permite-me destacar, por exemplo, o impacto nas exportações que estimamos negativo, que estimamos de 20,6%. Do ponto de vista do desenvolvimento dos preços, também antecipamos neste primeiro cenário, neste cenário de base, um desenvolvimento negativo dos preços, com o índice de preços a fixar-se em menos 0,2%. A taxa de desemprego atingirá os 11%. Quanto à componente externa, destacaria a previsão de um pequeno excedente da conta externa, 0,4% do produto, não obstante estimarmos uma deterioração da posição da balança de pagamentos e serviços para um déficit de 0,5% em 2020. Estima-se que em 2021 e 2022 a economia comece progressiva, ainda que não rapidamente, a recuperar. Estimamos para o ano 2021 uma taxa de crescimento de 3% e depois em 2022 uma taxa de crescimento de 2,6%. No que diz respeito, antes de passar para a componente, estou aqui com... Antes de passar para a componente ou para a projeção do ponto de vista orçamental, permitia-me chamar a atenção para
a estimativa que fizemos do impacto orçamental das medidas de resposta ao Covid em 2020. Este quadro que vocês podem visualizar diz respeito às medidas que, de acordo com o Programa de Estabilidade, se afiguram ter um impacto direto, imediato, do ponto de vista orçamental. Portanto, neste quadro, nós não estamos a considerar aquelas outras medidas que, pese embora tenham um impacto, possam ter um impacto financeiro, não têm, por hora, expressão orçamental. Portanto, neste quadro, conseguem, de facto, visualizar, desde logo, essas medidas com direta relevância orçamental. Considerando também, digamos, aquilo que resulta do Programa de Estabilidade, fizemos um exercício que foi de procurar obter o impacto anual de todas essas medidas, uma vez que no Programa de Estabilidade o que nós tínhamos era, na maior parte dos casos, um impacto puramente mensal, com uma diferença, obviamente, procurando estimar as diferenças consoante estejamos no cenário de base ou no cenário severo. Portanto, a diferença aqui fundamental tem a ver com a duração das próprias medidas. No caso do cenário severo, o que está em causa é a admissibilidade que as medidas que neste momento estão em curso, no âmbito do combate à crise pandémica, possam ainda permanecer durante o segundo semestre. Ora, no que diz respeito ao seu impacto total, assinalamos um valor de 3.000 milhões de euros para o cenário de base e de 4.500 milhões de euros para o cenário severo. Corresponde, respectivamente, a um impacto de 1,5% do PIB no caso do cenário de base e 2,4% no caso do cenário severo. Permite-me já agora também assinalar que destas medidas, aquelas que preponderam com mais relevância do ponto de vista orçamental são, sem dúvida, as medidas na área da atividade económica, especialmente as medidas no quadro do layoff simplificado, que foi aprovado, não apenas as medidas de apoio, mas também a componente que se traduz na redução da taxa social única, a redução na isenção da taxa social única. Estas duas componentes, despesa e receita somadas, fazem praticamente 2/3 do valor total que estamos aqui a considerar. Como eu dizia também, nós não estamos a considerar, naquele quadro que há pouco apresentei, o impacto de muitas outras medidas que estão presentes e previstas no Programa de Estabilidade, cuja quantificação anual ou relevância anual é incerta, uma vez que muitas delas não têm uma expressão orçamental imediata e podem nem sequer vir a tê-lo. Estamos a considerar aqui um conjunto de medidas, como por exemplo as moratórias bancárias, por ora sem impacto orçamental, porque na verdade não são sequer medidas no âmbito, digamos, medidas de natureza pública, propriamente ditas. Depois temos aqui uma medida importante e que pode vir a ter alguma relevância do ponto de vista orçamental, que se prende com o diferimento dos pagamentos de impostos e de contribuições à segurança social, o diferimento que neste momento foi estabelecido terminado até novembro, mas obviamente que ele pode ser prorrogado no tempo e, portanto, aí poderemos ter um impacto orçamental já nas contas de 2020. A considerar também um conjunto de responsabilidades contingentes associadas às linhas de crédito que beneficiam de garantias do Estado e ainda empréstimos que o próprio Estado tem vindo e concede também no quadro do combate à crise pandémica a algumas empresas e a alguns setores económicos. Obviamente que, não tendo uma relevância orçamental direta, muitas destas medidas podem prefigurar verdadeiras responsabilidades contingentes e isto é algo que desde já nos preocupa, porquanto o peso das responsabilidades contingentes que já existem no PIB é elevado, no caso português. Elas foram avaliadas pela Eurostat em 42,4% no final de 2018 e, portanto, obviamente que o que vier daqui é algo que nos deve merecer toda a atenção. Passando então para as projeções orçamentais, gostava de novo, focando-me essencialmente no cenário de base, afirmar que
o CFP estima um déficit orçamental de 6,5% do produto este ano. Já agora, no caso do cenário severo, introduzo já este elemento também, esse déficit previsto é de 9,3% do produto. No que diz respeito ao cenário de base, podemos dizer que, em percentagem do produto, essa deterioração, que é uma deterioração de 6,6 pontos percentuais, 6 pontos percentuais, essa deterioração fica a dever-se em percentagem do produto, essencialmente, à componente da receita. A receita tem aqui digamos assim, um decréscimo, peço desculpa, fica a dever-se fundamentalmente à componente da despesa, em percentagem do produto. A despesa, o total da despesa contribui com 6,2 pontos percentuais para essa deterioração do saldo orçamental, enquanto que a receita, em percentagem do produto, dá apenas uma contribuição de 0,5 pontos percentuais, mas refiro que estamos a falar, de facto, em contributos para a deterioração do saldo orçamental em percentagem do produto. Relativamente ao déficit primário, podemos dizer que, efetivamente, ao saldo primário, podemos dizer que estamos perante um déficit primário no ano de 2020, regressamos, portanto, aos déficits primários, 3,2% do PIB, e a dívida pública irá aumentar para 133,1% do PIB, o que se traduz num aumento de 15,4 pontos percentuais em comparação com 2019. Estimamos que para 2021 e 2022 haverá uma gradual redução do déficit orçamental. O déficit em 2021 será de 3,3% e de 3,1% em 2022. No que diz respeito ao saldo primário, estimamos que progressivamente o saldo entre em terreno nulo no ano de 2021 e depois em terreno positivo no ano de 2022, com um ligeiro excedente primário na casa dos 0,2% neste mesmo ano. Por fim, no que diz respeito à redução da dívida pública nos anos 2021 e 2022, estima-se uma gradual redução do rácio da dívida que se fixará em 129,8% em 2022. Portanto, a trajetória está justamente aqui, naturalmente já concretizei essa trajetória nos anos subsequentes, como podem confirmar neste outro slide. Chamo também a atenção para um aspecto importante, é que no que diz respeito quer ao aumento, aquilo que são, no fundo, os contributos fundamentais, quer para o aumento da dívida pública, quer para depois para a sua redução nos anos subsequentes, dos três fatores preponderantes nesta matéria, que são, por um lado, o efeito dinâmico, chamado efeito bola de neve, em primeiro lugar, o saldo primário, em segundo lugar, e a componente de ajustamento de déficit de dívida, é sem dúvida o primeiro, o efeito dinâmico, aquele que de facto pondera. Por exemplo, desde logo, no aumento do rácio da dívida pública de 15,4 pontos percentuais, como eu há pouco dizia, logo em 2020, podemos dizer que 11,4 pontos percentuais ficam a dever-se ao efeito dinâmico, enquanto que apenas 3,2 pontos ao saldo primário e o restante ao ajustamento de déficit de dívida. Por fim, como notas derradeiras desta apresentação, como notas conclusivas desta apresentação, gostaria de assinalar que, de facto, a questão fundamental agora é a da recuperação económica, a questão da rapidez e da efetividade dessa mesma recuperação. Obviamente que tudo isto está muito dependente, como venha a ser a evolução da própria pandemia. Como eu mencionei no princípio da apresentação, estamos perante um contexto de grande incerteza em que os riscos descendentes tendem a ser prevalecentes, quer no plano económico, quer no plano orçamental. No entanto, impõe-se referir como um aspecto favorável, como risco favorável, o instrumento de recuperação recentemente proposto pela Comissão Europeia, que pode ter naturalmente
um impacto positivo, não apenas no plano orçamental, mas desde logo no plano económico global. Chamamos também a atenção para o facto, um aspecto que para nós, Conselho das Finanças Públicas, nos importa, que é o de que a situação de emergência em si, e depois agora a recuperação económica e nomeadamente os apoios que venham a ser dados à recuperação económica, não podem servir de pretexto para pôr em causa, abdicar dos progressos que estavam a ser feitos no campo das reformas institucionais, nomeadamente da reforma das finanças públicas, do quadro orçamental, do quadro contabilístico, pois estas reformas são muito importantes também para alicerçar a confiança externa, da credibilidade do compromisso que temos que assumir desde já, de que estamos apostados em regressar rapidamente a uma trajetória de redução da dívida pública, de que estamos claramente apostados em retomar um objetivo de sustentabilidade das nossas finanças públicas e, portanto, todos os esforços de melhoria do quadro institucional, do quadro orçamental, do quadro contabilístico, inserem-se também na promoção dessa credibilização da própria política orçamental e das nossas finanças públicas. Portanto, aquilo que o Conselho das Finanças Públicas espera é que isto constitua uma oportunidade para o lançamento de uma estratégia de crescimento sustentável, mas que, ao mesmo tempo, exista aqui uma clara exigência, do ponto de vista institucional, que permitam assegurar o reforço da solidez financeira do Estado, mas também das famílias e das empresas e de todo o país no seu todo.